agora. Vou dar um ensino a vocês hoje. Tô me recuperando. Embora tenha sido nada fácil, né? Hoje não vi a rua. Mas os irmãos precisam me ouvir. Por favor, todos venham me ouvir. Em nome de Jesus, antes que sua morte chegue logo. Irmãos, deixa o like, já vai compartilhando a live. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Ah, glória a Deus. Dando like, meus irmãos. Aí, coloca no seu status do WhatsApp. Vai lá, ajuda as almas. Ai, Deus. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Logo porque eu traremos o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ufa. Ai, irmãos, estou melhorando aos poucos. A gente fica o dia inteiro deitado. O dia inteiro. Podemos começar? Obrigado, Antônio. Ah, Senhor. Tá quente, na presença de Deus já. Aqui, peraí. Quando a gente tá fraco, a gente tá forte, né? A Bíblia é muito... Deixa eu nem vi a rua ainda hoje. Podemos começar? Pode. Irmãos, eu hoje tô aqui deitado com força, mas não vou deixar vocês, não. Vocês nunca me deixaram, então não vou deixar vocês. Só um minutinho, só. Tá aí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Irmãos, graças a Deus, né? Ai, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Podemos começar, meus irmãos? Podemos? Vamos lá, então. Bom, irmãos, hoje eu tô deitado aqui, tô sentindo até de chorar, sabe? Porque quando se fala de morte, a gente lembra de muitas coisas, né? Lembramos de pessoas que partiram, lembramos de pessoas que foram muito cedo, né? Para a eternidade, crianças, jovens, que passaram por aqui, passaram por esse planeta Terra, pisaram aqui, construíram muitas vezes sua família, teve filhos, mas infelizmente não puderam continuar aqui. Bom, vamos falar hoje sobre a morte. Todo mundo está preparado? Todo mundo preparado? Meus irmãos. Cadê vocês? Cadê? Vamos lá. O assunto mais temido do planeta Terra é a morte, pois Deus não fez o homem para morrer. Foi um julgamento no Éden, né? E no Éden, depois que Eva peca, incentiva Adão também a errar. E aí
há quatro julgamentos ali. O primeiro julgamento foi do homem, Adão. O segundo foi da cobra, serpente. Depois foi da Eva. E no quarto julgamento é o que nós vamos falar do tema hoje. Que Deus ele pega a Eva, coloca a Eva em frente à sua voz, à sua glória, e manda, né, o demônio, o diabo, vir perto da Eva. Tá na palavra isso. Fala, ó, do mesmo. Olha só isso. Olha só. Do ventre dessa mulher aqui, ó. Do ventre dessa mulher. Nascerá um que vai esmagar a sua cabeça. Então Satanás ali, ele é pré-julgado também. Mas embora ele determinou a morte, Adão já estava com as pragas de Deus. Deus lançou uma praga em Adão. Tu morrerás e não viverás. Então aí Adão começa a ter uma oscilação na sua carne. Vem a velhice, Adão vai enobrecendo, os seus cabelos viram cãs brancas, os seus ossos vão deteriorando, sua pele vai rugando e ele começa a se estranhar com isso. Porque a pele de Adão era uma pele linda, coisa que o homem nunca viu. Adão era formoso, Eva então nem se fala. Né? E para você ter uma ideia, os espíritos caídos é tão terrível que a pombagira pegou a imagem de Eva, de perfeição. Se você vê a pombagira, com colocação em feijão, ela é a mulher mais sensual, mas não tem o que falar, é linda demais. É linda demais. Quando ela está no corpo de uma mulher, todos os homens se apaixonam. Bem? Fica cego. A menina pode ser dentuça, careca, você está apaixonado porque dentro tem um espírito te puxando. Eva era formosa. Acontece que vai ser a transição do pensamento de Deus para com o homem. A terra é desligada da vida, né? Porque a vida se manifestou, mas subiu. Deus começa a virar as costas para o homem. Deus não visitava mais Adão, tampouco Eva. Eles é expulsos do paraíso. Um anjo com a espada de justiça fica em frente à árvore da vida e eles saem. Dali para frente só foi terrível. Teve que ir Abel, mas essa história acho que o Espírito Santo em Deus manda eu encurtar ela. Você sabe o que aconteceu até nos dias de Noé. E depois dos dias de Noé, Nimrod, a grande torre, né, de Babel, para que possa tentar contra Deus. Então a morte sempre foi algo muito estudado pelos cientistas. A morte sempre foi algo que muitas pessoas não conseguem lembrar dela. Deixa eu fazer uma pergunta. Você lembrou da morte hoje? Se você lembrou, muitas vezes pode estar mentindo. Não lembrou. Nós só pensamos em viver, meus irmãos. O homem não foi feito para lembrar da morte. O homem não foi feito para lembrar dela, porque ela não foi feita na criação do homem, mas sim a vida. Então o homem, ele só pensa em viver. Ele não pensa em morrer. Ele não imagina a morte. Ele não imagina ela. Então ele vai e fala, vou no mercado, já daqui a pouco estou voltando. E talvez não volte mais. Pois bem, então é algo que a mente humana não consegue raciocinar como verdade e como realidade. Mas sentimos alguns sentimentos que vamos partir. Vocês querem aprender? Querem? Vamos lá. Somos corpo, alma e espírito. E o espírito, ele testifica com o Pai. Deus no céu, com sua glória, ilumina todos os homens com sua graça, misericórdia, bondade, paz e amor, que é o vínculo de toda a sua perfeição. O apóstolo Paulo decreta dizendo isso, que sem amor ele nada seria, porque ele tinha que se parecer com o próprio Deus. Deus é amor, e quem odeia o seu irmão não conheceu a Deus. Então o amor de Deus, ele reflete dentro dos nossos corações, nossos pensamentos, e evita muitas vezes de nós partirmos dessa terra.
Mas a alma, ela sente um tempo de cansaço. E por quê? Porque o corpo está pecando muito. Quando o homem fica vivendo a sua vida em pecado continuadamente, os primeiros sintomas de uma morte, primeiro espiritual, porque a morte espiritual vem primeiro, que depois vem a morte natural. A morte espiritual vem quando o homem está longe, não quer mais ler a Bíblia Sagrada. Quando o homem ele não se interessa mais pelas coisas de Deus. Quando o homem perde o temor a Deus. Você vai sentindo na alma um vazio, fica depressivo, não é mais aquela pessoa que fala de Deus e chorava. Então, isso sinais da morte espiritual. Então, por quê? Porque a vida, todos os homens, por isso que Tito fala, né, Tiago? Olha, aquele que está vivo, cometendo prazeres carnais, está morto. Então, o que muitas pessoas não entendem, os que estão aqui, porque não são crentes, que a morte espiritual é isso. Você desligar da vontade de Deus e coagir essa vontade para fazer a sua vontade, com o seu processo corporal, pelas suas vontades da carne. Pois bem. Agora, quando o homem afasta muito, vem o quê? Os sinais da morte física. E como que são os sinais? Irmão, vultos. Pessoas que vêem vultos. Pessoas que sonham morrendo. Cheiro de vela dentro de casa. Tudo isso aí é os sinais que o diabo quer a sua alma. Outros sinais também enjoo, fraqueza. Isso é uma coisa que quando o enxoo ele encosta, ele vem e você fica fraco. Então, se muitos não conseguiram vencer essa morte. Assaltantes também, eu tive relatos, eu conheço pessoas, né? Na cadeia, você fala muito, meu irmão de tipo assalto, os assaltantes que sentiam como se fossem tiros no corpo e morrer a tiro depois. Pessoas, meus irmãos, que se colocam como eu posso, eu consigo, a soberba procede à ruína, e essa ruína é de morte, não de vida. Então, quando você tem todos os atributos espirituais, do Exu encostando, na sua casa, você não consegue mais ficar dentro da sua casa. Então, tudo isso são desafios, porque você já está morto espiritualmente. Você já está morto, meus irmãos. Eu não vou aqui agradar ninguém. Você está na morte espiritual. Então o diabo não pode pegar ninguém sem a permissão de Deus. Mas quando alguém morre espiritualmente, ele já fica pronto para levar a alma. A Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz assim, ó, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz. Então, existe as trevas e ela não brinca. Ela vem para levar a sua alma embora, juntamente com a escuridão eterna. A Bíblia diz, Jesus falou assim, ó, lá haverá escuridão e ranger de dentes. Então essa escuridão, ela se reflete aqui. O inferno, por isso que muito fala o inferno aqui, porque aqui é dominado por demônios, são dominados por pessoas que são terríveis, inconstantes, traidoras, avarentas. Então, nós temos que todo o exercício do inferno está implantado na terra. Maldade tem no inferno, tem aqui. Morte no inferno também tem aqui. Assassinos do inferno também tem aqui. Prostituta do inferno também tem aqui. Beberrões do inferno também tem aqui. Então há uma alusão do inferno na terra. Quem está entendendo? Mas executa-se o processo. Executa-se o processo da ida para uma vida levantando a morte. E então, o que acontece? Preste bem atenção. Por que ficamos fracos na fé? E por que depois dessa fraqueza na fé, da morte da alma e do espírito, nós vamos para a morte carnal e física e eterna? Porque, meus irmãos, acaba-se o interesse. Por que acaba-se o interesse? O primeiro ato do homem negar a Deus
Primeiro ato. É o homem, escuta essa, não entendeu o tempo das bênçãos. Muitas pessoas largaram Jesus porque pediam, fizeram oração, mas não chegou. Então começa a executar do coração uma tristeza, dizer, será que Deus me ama? Pede a Deus um marido, não casou ainda. Pede para Deus o Senhor me dá, mas um carro, Deus não deu um carro. Essa essa desgraça que entra no nosso coração, de querer só obter e não dar. Somos assim, meus irmãos. Isso também leva nós, muitos, a afastar de Deus de uma forma que você fala, não preciso de igreja não, estou bem em casa, não vou mais ler Bíblia porque eu já conheço a palavra da minha mente. Vou orar não, vou orar em pensamento. Ou seja, a ideia de orar em pensamento já fecha, já tira a grande, linda posição de joelhar. O homem não joelha mais, ele ora em pensamento. Deus começa a ver no céu que realmente a preferência vai se afastando, se acabando, né? Se acabando. E aí você fala, você já orou hoje? Não, eu estava fazendo comida, estava lembrando de Deus em pensamento, estava escutando um louvor. Você não tem que escutar louvor, você tem que dar louvor. Aleluia. Oh, Rabandarama, meu Deus. Oh, glória, aleluia, Jesus, obrigado. Obrigado por essa palavra. Aleluia. Tem que se render a louvor. Tem que ouvir o louvor. Ele quer adoração. Ele quer que você ame, o adore. Mas eu escutei, só fico ouvindo louvor em casa. E daí? Você ouve, você não dá. Né? Então, pegar um da harpa, louvar. Ajoelhar. São ainda pessoas, são raras pessoas que carretam esse tipo de comportamento nessa terra. Então, o afastamento de Deus que gera essa morte espiritual, passou da espiritual, vem a natural, que é essa daqui, que vai morrer. O diabo vai colocar um câncer em você. Vai, ou se vai. Você vai morrer na pista. Você vai estar passando com o seu carro, o diabo vai usar um motorista, entrar no corpo dele, um adepto dele, tocar e arregaçar o carro no meio da via e você vai tombar e vai morrer na ferragem. Você vai morrer de pneumonia, você vai morrer de AIDS, você vai morrer de tudo quanto é tipo de doenças do demônio, coisas terríveis. Você vai morrer. Eu estou falando para vocês. Você vai morrer de uma forma terrível. Vocês brincam com o demônio. Não brinquem com o Satanás. A Bíblia diz que ele pega Jesus e arrebata o nosso Jesus. Imagine nós. Então fica firme no Senhor. Porque se morrer bem espiritualmente, não é que morreu, foi levada para com Deus. Quando Deus vê que alguém está bem espiritualmente, está bem com Deus, irmãos, eu desculpa, eu vou falar e é bem verdade. Os crentes que morrem de câncer, crente que morre disso, aquilo, é que estava mal com Deus. Então, dá para entender, meus irmãos. Mas a enfermidade, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pode a morte do cristão, meu irmão, é uma honra para Deus, mas o cristão, ele, quando ele não é martirizado, ele tem uma vida longa na terra. Quando o pastor morreu de câncer, alguma coisa tinha escondido. Então, meus irmãos, nós temos todo esse tipo de entendimento. Né? Devemos analisar que as coisas de Deus é loucura para os que perecem. Né? Então, o povo de Deus, AVC não é doença, AVC é Deus arrancando no corpo. O povo de Deus tem que entender essas coisas. Tem que entender que o nível da morte física é o nível da morte espiritual. Então eles estão juntos. E se você começa a morrer no espírito, você vai morrer na carne. Então, é necessário que o homem
tá? Que o homem ele tenha uma condição de liturgia bíblica, oração, jejum, choros e, e prantos. Sendo assim, o homem ficará no mover da vida e se tirará do levor da morte. É simples. Então, meus irmãos, todavia que largamos a Jesus, que largamos a presença de Deus, que efetuamos, meus irmãos, o pecado mortal da carne e o atributo da separação da lei de Deus para com a sua vontade, o diabo fica mais próximo de você. Tá? Então, meus irmãos, o que eu digo a vocês com todo o meu coração, com toda a minha fé, dizendo com toda a verdade, que os que morrem antes de morrer, há uma separação espiritual. Há um aviso, por isso que eu tenho no vídeo, há um aviso. Então, quantos que vão partir e vão falar para esse vídeo, pô, não é que aquele pastor estava certo? Vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. Então, outra coisa, uma coisa que eu falo para vocês, gente, toma cuidado, isso aqui tem matado milhões de crentes. Quando o crente começa a se envolver em polêmica. Ah, um recado para o pastor Júlio, alguém falando mal de mim lá no vídeo. O crente vai lá ver. O crente fica ali. Pô, se o pastor Júlio errou, vamos orar pela vida dele. Os crentes são milhões e milhões indo para o inferno por causa disso. Porque eles esqueceram do amor, esqueceram que todos nós erramos, que o seu vizinho, a irmã do seu de oração caiu em adultério. E daí? É orar por ela, é chorar pela vida dela. E isso é uma coisa que os crentes não têm mais alcançado. Porque o amor de muitos se esfriaram. Né? Então, pastor Júlio estava lá fumando maconha lá, tá bebendo lá. Qual é o meu dever? Primeiro, se eu amo a pessoa, eu vou chorar. E vai cair muita lágrima no meu olho. Começa por aí. Se eu tenho amor. E o segundo, que eu vou entrar em oração. Eu vou tirar, porque aquele é um soldado de Deus, eu aceito Jesus, eu estou filho lá. Esse homem é um homem de Deus. Né? Não pegar como a Cleide fez aí na internet. Não resolveu nada. Só destruiu a clínica, matou um monte de alma, e hoje está lá na sua casinha. Lá. Fazem diferença. Tenha misericórdia. Tenha compaixão. Se o homem não tiver misericórdia, não tiver compaixão, ele não entra no céu. E ele morre espiritualmente. Amém? Pra você ter ideia, esses tempos atrás, vocês viram no vídeo, né? Eu passei sobre uma igreja de Deus Amor, lembra? Que tinha um mendigo na porta, quem lembra? Eu falei assim, e aquela alma ali? Vocês vão acabar o culto, vão embora para casa e aquela alma vai estar em frente à igreja. Ou seja, você acha que aquele povo vai para o céu? Eles estão lá à toa. Então isso já mostra o sinal da morte deles. Deus não está lá, é o espírito do engano, o fogo estranho. Se Jesus não entra, se o mendigo não entra na igreja, Jesus também não entra. Se a gente não tem amor ao próximo, Deus também não nos ama. Quem tem misericórdia receberá misericórdia. Quem não perdoar, não será perdoado. Irmão, é uma lei de Deus. Não adianta você, não adianta. Quem não amar, não tiver compaixão, não entender que eu posso pecar, que o outro caiu, que eu tenho que orar, que eu tenho que chorar para ver, não entra no céu. Vou repetir. Se você odeia o seu próximo, como você pode falar que ama a Deus se você não consegue enxergar? Não entra. Não entra. Pode chorar, pode pregar, pode expulsar demônio. Se tiver com maldade no coração com o seu próximo, ira e pelejas, Jesus falou, vai consertar com o seu próximo enquanto está no caminho com ele. Porque quando ele morrer, levará ao juiz e o juiz levará ao tribunal. Por quê? Porque esse daí vai te julgar. Você teve todo o tempo do mundo para pedir perdão. Todo o tempo. Ele morreu e agora? Ele vai te levar ao juiz, ao tribunal. Enquanto está no caminho com ele. Enquanto está no caminho. É muito sério o que eu estou falando nessa noite para vocês. Sobre a salvação, sobre os desvios da alma e também os desvios do espírito que levam o homem à morte. Então, se eu estiver lá na cocaína, no crack, se eu estou casado com outra mulher em adultério, vocês não podem me julgar.
Vocês têm que falar, Senhor, tira esse espírito da vida do nosso irmão Júlio. Senhor Jesus, arranca, meu Deus, como um forte. Por quê? Porque sabemos que um soldado na nossa guerra. Eu estava vendo os campos de batalha entre Rússia e Ucrânia. O interessante é que quando o soldado morre, o que acontece? Alguém vai lá, pega ele, o ferido, ele pega nas costas e vai levando. Na guerra tem vários médicos, eles andam sem arma, só fica com a bolsinha de médico. Então na guerra é assim, somos um soldado, uma equipe só. Quem entendeu? Hã? Né? Então, a Cruz Vermelha é isso mesmo. Então eles têm um para curar e outro para levar. Tá? Então o que acontece? Na igreja não tem isso. Então a gente está vendo, meus irmãos, que o amor acabou. O amor acabou. Meus irmãos, o amor esfriou-se. O amor, meus irmãos, acabou. Irmãos, várias situações eu vi na igreja de irmãos mortos, meus irmãos. Tá morto. Tá expulsando demônio. E todo mundo cego fala lá, é homem de Deus, mas como que é um homem de Deus com raiva do outro ali? Como pode ser isso? Como que um homem de Deus pode ter rancor, raiva do outro irmão? Então ele está na morte, mas, gente, para a terra ele vai parecer que ele é um santo homem de Deus. Mas no julgamento de Deus é minucioso. É isso que ninguém entende. Ninguém entende. Irmãos, eu já vi, olha, tem uma certa feita que juntou 4 pastores dessa internet aqui, ó, numa festividade aí, que os 4 se uniu lá, se reuniu. Você acredita que os 4, o irmãozinho que estava lá no meio, que era fã dos 4, não vou nem citar nome de quem que era, um é do Paraná, você deve ter conhecido. Diz que metia o pau em mim. Nossa, irmão, fui lá, pastor Júlio, eu senti até mal, tanto que os caras falavam mal de você. Os 4 pessoas, ele é um sem vergonha, hein? Eu falei, tá vendo? Mas aí eles pegam o altar, olha só a falta de temor a Deus. Eles pegam o altar e falam mal de São Paulo, você não consegue pregar. Mas um homem de Deus, se ele fizer isso, ele não pega o altar mais. Ele fala, não, irmão, tô me arrependido do que eu fiz. Se eu não falar com o irmão lá e pedir perdão pra ele, não prego. E como Deus está falando no coração dos homens? Como que você acha que Deus está falando e como Deus está observando a terra? Hã, meus irmãos? Hein? Hein, meus irmãos? Não existe mais amor. Acabou, meus irmãos. Acabou. Não existe mais o amor. O amor acabou. Vou falar para vocês. O que tem hoje amor é o dinheiro mesmo. Então isso faz sinais da morte carnal. Tá bom? Então, o que vou encerrar que eu tô muito mal. O que nós temos que entender? O que nós temos que analisar? Peraí, pastor Júlio. Eu já estou com 40 anos, por exemplo. Eu já estou com 40 anos. Né? 40. Será que dá mais 40 anos Deus vai me dar aqui na Terra? Mais 40? Gente, se Deus me der 40, vai ser 40 anos de totalmente diferente. Não vou passar mais para criança, adolescente e adulto, não. Vai ser 40 anos de dor no corpo. 40 anos de pressão alta. 40 anos de toda hora no SUS, no médico. 40 anos com aquele caixolão dentro de casa. Então vai ser outro nível. Mas que, se chegar, porque a morte vai vir. E aí eu pergunto a vocês, daqui 100 anos, aonde você vai estar? Daqui 100 anos, a casa que você está não é sua mais. Daqui 100 anos, só vão conhecer nós por fotos. Então nós é apenas uma geração. Vai vir outra geração. Meu filho está vindo aí, ó.
Eles vão viver agora. Ó, nossos avós viveram o tempo da ditadura militar. Morreram. Nós vivemos o tempo da tecnologia, do WhatsApp, Facebook. O outro vão viver tempos de carros voadores. Robô. Entendeu? É cada um na sua geração. Então nós, quantos que morreram sem Cristo nas gerações passadas? Quantos? Quantos que morreram sem Cristo? Hã? Hein, meus irmãos? Quantos que morreram longe da presença de Deus? Muitos morreram. E muitos vão morrer. Então, a nossa geração está indo embora. A geração dos anos 80 está indo embora, meus irmãos. Vai vir a geração dos 2000 em diante. Está acabando a nossa geração. Já vamos embora. Então aí, que eu digo a vocês, vale a pena. Então, não tem como. Eu acho que o homem, ele está vivendo um tempo difícil. É muito complicado. É muito complicado que o homem está vivendo, meus irmãos. Muitas pessoas não querem admitir isso. Mas o mundo vive na morte. Todos estão tateando na escuridão. Estão tateando mesmo. Sabe? Pastores enganados porque tem uma igreja grande. Porque expulsou demônio. E foi 100 mil visualizações eu expulsando o demônio. Ah, deu 100 mil visualizações. Olha, sou um homem de Deus, hein? Deus me exaltou. O pastor pega, abre uma igreja, ganha um terreno, Deus exaltou. Deus está dando. Será que é Deus ou o cara cego que não viu os espíritos e discerniu que é Deus e te deu? Olha lá. Precisa de uma clínica para ganhar almas, tirar vidas da rua. É difícil mesmo encontrar homens que escutam Deus. Quem nunca me deram terreno para mim pegar as mulheres da rua? Não é obra santa, isso aí. Mas deram terreno para o Flávio plantar. Deram terreno, não sei para quê. Outro foi abrir uma igreja de tijolo. Mas para almas, ninguém tem esse. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Vocês entenderam? E os pastores, como eu sempre disse, a morte vem neles primeiro. E eles atribuem essa morte. Por exemplo, eles não fazem nada. Qual pastor tem clínica de graça? Qual é o pastor que fica lá morando na clínica? Tu não vê mais. Ninguém quer mais amar pessoas. Ninguém quer mais cortar um cabelo no mendigo. Ninguém quer mais dar um abraço. Irmão, eles gravam ali. Acabou a gravação, o mendigo, tá bom, tchau, vai pra lá você. Eu já vi isso. Mas aí dá uma cestinha pra você, essa obra é linda. Vou dar meu dízimo nessa obra. Então aí Paulo diz, eles usam até mesmo os mendigos para proveito próprio. Paulo falou isso daí, está acontecendo. Só Pix, meus irmãos. Mas dar vida pelos pequeninos, ninguém dá, meus irmãos. Como Paulo deu, Pedro deu, né? Exatamente. Todos esses homens estão ricos. Flávio está rico. Gisele está rica. Tiago Souza está rico. Todo mundo rico. Mas vê o que fazem. Se distribuem todo o dinheiro da igreja para os pobres. Todo mundo rico. Abrir igreja, todo mundo está abrindo igreja. Mesmo. Até mesmo os bandidos lá na cadeia estão falando, vou abrir uma igreja que dá dinheiro. Tá todo mundo abrindo, porque dá dinheiro. Dá dinheiro, meus irmãos. Todos. Então, o mundo está assim. É os valores. Por isso que não mostra os seus carros, os seus ganhos e tampouco suas casas. Quem já percebeu isso? Quem já percebeu isso, que ninguém faz isso? E quando morre, vou falar aqui de novo. Esse mundo já era, Eric. Se eu abrir uma igreja, quem vai ser minha vice? Minha mulher, sabe por quê? Porque a igreja tem muito som caro lá dentro. Quem é a vice do Flávio? Gisele.
Quem é a vice do Thiago Souza? Esposa dele. Quem é a vice do Valdomiro? Esposa, por quê? É uma descendência. Quando eles morrerem, a família tem a herança. Sendo que a igreja, ela tem que Deus mostrar quem vai ser o vice, o sucessor. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Ou eu estou mentindo? Porque é dinheiro. Se o Flávio morre, Gisele pega a herança. Quem entendeu? Sendo que no espírito, por que a Deus é amor caiu? Porque foi herança. Se Davi Miranda deixasse outro homem de Deus, não, orasse a Deus, como Deus de Davi foi para Salomão. Quem entendeu tudo que eu estou falando? Se eles orassem, o sucessor deles estaria na oração. A Deus amor usou toda a família. Agora, se Léa morrer, vai para o filho, o filho vai para a neta, neto. E não sai da mesma família. Sendo que a igreja não é deles, é do Senhor. A igreja não é deles. O nome que é invocado lá não é eles. Deus está irado com essas coisas. Então o homem tem que ser muito espiritual. Quem é meu vice? Luciano. Se eu morrer hoje, tudo fica para o Luciano. Que a igreja tiver. O Luciano não é nada, eu nem falo mais muito com ele. É isso aí. Porque eu sei que é um homem de Deus, que se eu cair amanhã, se o Luciano quiser seguir a igreja, ele segue. Porque eu sei que ele tem capacidade para isso. Então, o que eu digo a vocês, é brincadeira um negócio desse? Então as mortes espiritual, ela começa dentro da casa de Deus. Se Davi Miranda me colocasse eu como vice, irmão, eu ia doutrinar todas aquelas mulheres lá. Débora, a partir de hoje você tá de banco. Ah, mas eu sou filha de quem fundou. E daí? A igreja não é sua? E nem dele. E nem de Davi Miranda. A igreja do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? Então, hoje não. Como tem dinheiro envolvido, põe a Gisele aí, ó. Se eu morrer, ó, com aquele carro que é o nome da igreja seu. Mas ela não tem, espiritualmente falando, nenhuma condição de dar continuidade. Mas pelo dinheiro, as pessoas se seguram. Quem entendeu da glória? Então a morte começa lá. Então, meus irmãos, esse atributo da morte, tá? O atributo da morte é coisa muito séria. Precisamos tomar muita, mas muita mesmo segurança no Senhor. Né? Vamos, eu estou errado aqui? Alguém acha que eu estou errado? É Deus que está falando no corpo, viu? Toma cuidado, hein? O Senhor, o Espírito Santo está me tomando aqui hoje. Então toma cuidado, porque muitos pastores que expulsaram o demônio estavam no julgamento de Deus. Mas expulsamos o demônio em seu nome, curamos enfermos. Vocês não têm noção, meus irmãos, o que é, meus irmãos. O que é? O que é, meus irmãos? A situação, como ela ocorre, como ela é feita, né? Como que as coisas levaram para um lado totalmente assustador. Assustador. Tá? Então, cuida da vida espiritual de vocês, para que vocês não vão para o outro estágio da morte. Porque a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva a maldade do pai, nem o pai leva a maldade do filho. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, fazer juízo e justiça, certamente virá e não morrerá. Pela justiça que praticou, viverá. Amém? Então, sejam fortes, tá bom? Não deixe que esse espírito da morte se aproxime de vocês. Orem sem cessar. A maior luta aos seus não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os espíritos e potestades que andam nas regiões celestiais. E eles estão aqui me vendo nesse quarto. Eu não vejo eles. Mas quem sabe estão todos aqui na minha frente, aqui, só me observando. Outros lá me esperando em cima do capô do meu carro. Existe essa alusão. O mundo espiritual é real. E não se brinca. Tá? Não brinca com as coisas do espírito, porque elas são tenebrosas. Tá bom? Elas não brincam de forma alguma. Amém? Então, que Deus abençoe vocês.
Um abraço. Quem gostou do ensino? Quem gostou? Quem gostou do ensino entendeu. Quem entendeu tudo? Então não deixe esses sinais da morte tomarem você. Primeiramente, obrigado. Deus abençoe vocês. Logo, logo o arrebatamento tá aí, né? E eu já tô exausto, vou descansar um pouco. Tá bom? Amo muito vocês. Obrigado. Quem gosta dos meus ensinos? Hoje nós aprendemos, hein? Não deixa a morte chegar. Porque aí acabou, mas chegou, já era. Tá bom? Tá? Sim, vai orar, irmão. Olha que legal. O meu falou, vou orar, é isso mesmo. Orem hoje, gente, antes de dormir. Sabe? Tenta fazer uns 5 minutos de oração. 5. Fala com Deus, fala assim, ó. Tô aqui, ó. Preciso muito melhorar em muitas coisas. Essa na vida, fugir da pressão do mal, sair, parar de sair com uma companhia. Pega esse WhatsApp seu, arranca, que não te agrega em nada. Façam isso, meus irmãos. Não deixa o diabo levar a alma de vocês, tá bom? Porque lá o fogo será intenso. O fogo será, meu irmão, para a eternidade, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Amo muito vocês. Obrigado por todo o carinho, gente. Poxa, não tem nem o que falar. O carinho, o amor que vocês têm por mim, eu também tenho por vocês. Estou muito mal. Estou melhorando aos poucos, mas não sei até quando eu vou ficar assim. Eu já nem vi a rua, mas eu vi a glória de Deus, tá bom? Tá bom? Comentem aqui, compartilhem com essas almas. Irmãos, sejam fortes, porque um dia a morte vai chegar. Cuidado. Logo, logo, iremos no teu velório. Eita, hein? Tá chegando o seu dia, hein? Não esquece disso. Segundos vem aí. Minutos vem aí. Logo, logo é você sendo velado. Eita, acabou. Dinheiro, ganância, corrupção, acabou tudo. Tome cuidado, que a única oportunidade de vocês fugirem da morte natural é buscando a vida espiritual. Amo vocês, todo o meu coração. Tão gostoso, um ensino que você não pede pix. Esse é o pastor Júlio César. Abraço. Fique na paz. O interesse é vocês salvos, não o dinheiro de vocês. O dinheiro de vocês eu não quero, eu quero a alma de vocês, que vale mais que o dinheiro. Fique na paz, irmãos. Até a próxima.